Explica pra gente o que é CPX. Mara, boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no almoço do My News. Eu começo a dizer que até a sua abertura ela me traz um sentimento de muita revolta. Eu fico extremamente emocionado e é um mix de sensações porque, enfim, sou alguém que pertence à favela, nascido e criado na Rocinha, e eu vejo isso tudo como um desrespeito, mais uma vez, do território onde eu fui nascido e crescido. O desrespeito e a criminalização desse território, a parte pelo todo. Mas vamos lá. Ontem, o presidente candidato Lula foi ao Complexo Alemão, numa iniciativa feita por líderes como René Silva, como Raul Santiago, a Daiane Mendes, Camila Moradia e algumas outras instituições e organizações de favelas, que reuniram não só moradores do Alemão propriamente, mas reuniram moradores da Rocinha, do Vidigal, da Cidade de Deus, favelas da zona norte do Rio, favelas da zona oeste do Rio, todos para receber o candidato em uma das únicas visitas feitas desde o primeiro turno das eleições a um território de favela. O Lula ontem usou, dado por um dos ativistas, ele usou um boné com as siglas CPX, que nada mais é a sigla do que seria Complexo do Alemão. Essa é uma sigla até mesmo usada dentro da corporação da Polícia Militar e também da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com o intuito de que no Rio, há vários conjuntos de favelas, muitos deles abarcando aí mais de uma ou duas favelas. A gente tem um exemplo, o próprio Complexo Alemão, a gente tem um exemplo, o próprio Complexo do Salgueiro, do Lins, Alma, Complexo do Lins, Complexo do Chapadão e Complexo da Maré, esse sendo o maior com 16 favelas. Essa é uma nomenclatura conhecida para quem mora no Rio. Para você que não mora no Rio, para você que não é de favela, me permita te explicar como morador e como cidadão da cidade do Rio. É conhecido, é sabido de que essas favelas serão chamadas de complexos, e aí o nome de cada uma delas. Dentre a cultura local, isso acaba sendo impregnado em camisas, emprestado em camisas, em bonés, complexo, e aí botam CPX, para quem mora no Vidigal, que é uma favela da Zona Sul, acaba usando VDG, minimamente as siglas desses locais, e isso acaba sendo também utilizado pelos órgãos, a própria prefeitura, a própria polícia, na tipificação, na diferenciação dos conjuntos de favelas. Eu faço essa explanação só para que as pessoas entendam de que esse registro do presidente e candidato com o boné está sendo usurpado de maneira desrespeitosa, como se tivesse sido ligado à criminalidade, ao tráfico de drogas. Até mesmo figuras como esses próprios ativistas e moradores, todos os que estavam lá estão sendo tomados pelo touro de maneira desrespeitosa. Como se houvesse uma ligação com o tráfico no dia de ontem, num movimento, uma mobilização que reuniu praticamente 30 mil pessoas no Alemão, caminhando, escutando com outras lideranças também. O meu sentimento, ouvindo isso, vendo tudo isso, até mesmo uma pessoa, um ator, Diego Raimon, que acabou deixando o tráfico, fez parte do tráfico no período, passou por um processo de reformulação, acabou entrando numa das ONGs mais conhecidas no país e também fora, o AfroReg, e hoje é ator. Ontem ele estava presente, tirou uma foto com o candidato Lula, e essa foto dos dois, o Diego Raimon com o Lula, está sendo também usada de maneira desrespeitosa, que eu acho que é só o que resume isso, desde cedo. E ele está sendo vítima de fake news. Todos esses ativistas, todas essas organizações, como se ontem, o acontecimento de ontem, o ato de ontem, a realização do encontro do Lula nas favelas, fosse algo gerido e aplicado pelo tráfico de drogas. Mara, mais uma vez o desrespeito com quem mora, porque eu fico muito triste de pensar que a minha vida dentro da favela está sendo criminalizada, como se eu fizesse parte daquilo, quando se sabe que é o contrário. A gente tem uma parcela mínima de pessoas que fazem parte do tráfico. São pessoas e trabalhadores honestos,
que são a mola desse país, em diversos eixos, tanto culturalmente, artisticamente, tanto para o nível de empreendedorismo, em diversos segmentos. A economia do Rio de Janeiro, sobretudo porque é uma cidade constituída de favelas, é a partir dessas pessoas. Eu me sinto muito desrespeitado enquanto cidadão, quando não só o lugar de onde eu venho, mas como a minha vida ela é tomada, ela é tornada algo criminoso. E é mais uma violência que se faz. É mais uma sujeira que a gente vê durante esse período da eleição, que não está sendo uma eleição fácil. Não é fácil, já não é fácil o período de eleição. E essa em si, com camadas ainda mais profundas de desrespeito. É racismo, é preconceito, é violência. É desrespeitoso a gente chegar num momento como esse e agora um lugar que não é visto sempre como a margem da sociedade, né, por conta da presença do tráfico. É desrespeitoso ver todos esses moradores que fazem tudo isso, que fazem pela cidade, pelo estado, e não só aqui no Rio de Janeiro, mas em tantas outras partes do país, acabam sendo a força motriz de transformação, de potência, serem tornados atores de violência, serem criminalizados, quando na verdade não são. São pessoas honestas, trabalhadoras, e que ontem, pela primeira vez, estavam tendo um contato direto com um candidato que tem potencialmente a chance de ser presidente da República. E aí eu faço só para te devolver, é muito interessante o simbolismo de ontem, porque em 2018, 3 dias antes do segundo turno, num evento que ocorreu na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, que conteve a presença do Mano Brown, compositor e cantor do Racionais. O Mano Brown fez um discurso muito forte para todos os segmentos de esquerda e progressistas, de que naquele momento, com a iminência da candidatura do Jair Bolsonaro, os segmentos de esquerda tinham que olhar, voltar para a base, voltar às periferias para entender a possibilidade de uma eleição de Jair Messias Bolsonaro, que foi o que aconteceu. Parece que demorou 4 anos para que, infelizmente, para que isso pudesse acontecer. E foi muito simbólico ver acontecer. Depois de 4 anos, os eixos, né, progressistas voltarem seus olhos à favela e reunirem tantos líderes ontem, não só o presidente Lula, mas líderes que seria impensável você ver no mesmo lugar. Aqui no Rio a gente teve ontem, junto ao atual prefeito da cidade, Eduardo Paes, o candidato a governador não eleito, né, Marcelo Freixo, um outro candidato a governo, o Rodrigo Neves, esse do PDT, o Marcelo Freixo do PSB, o Eduardo, que não faz parte de nenhum desses partidos, e tantos outros, líderes do PSOL, líderes do PT, enfim, um encontro que reuniu diversas lideranças no intuito de realmente voltar os seus olhos para onde havia sinalizado o Mano Brown há 4 anos e onde pode sim começar o início do que a gente interpreta como mudança, como reconstrução. É muito triste ver que um movimento, uma mobilização tão significativa como ontem, de ver as pessoas emocionadas, de ver as pessoas minimamente tendo reconhecimento, sendo enxergadas. Eu ontem estava lá, eu pude ver, não só como repórter, não só como jornalista, mas como alguém que nasceu na favela. E é muito triste ver que ao longo dos anos a gente sempre é relegado, sempre é visto à margem. E quando acontece um momento como o de ontem, quando eu vejo minimamente a favela recebendo os líderes que fazem as mudanças significativas para o país inteiro, o dia seguinte ser tão recheado, tão preenchido de violência, de preconceito, é algo que me aterroriza. Eu fico muito consternado, assim, Mara, porque é muito triste, assim, mais uma vez ser desrespeitado por morar numa favela, ou ter nascido, ou viver nesse contexto, que não é um contexto desconhecido de todo o país, sobretudo na cidade, no estado do Rio de Janeiro. E como você falou, quer dizer, são os invisíveis, né? Os candidatos não enxergam essas pessoas. E quando você tem um candidato que vai até lá e fala, enfim,
é colocado, quer dizer, essas pessoas, essa comunidade, essas pessoas que estão se mobilizando e que têm demandas importantes para serem levadas ao poder público, serem taxadas de criminosos e traficantes. Isso que você está falando é muito sério. O que aconteceu é muito sério. Olha, estão acontecendo coisas nessa campanha, principalmente nesse segundo turno, que são seríssimas e que têm que ser responsabilizadas. Eu imagino que a comunidade tenha... eu estava conversando com uma fonte da Polícia Civil do Rio, em off, que falou, olha, Mara, o complexo do Alemão ele tem várias comunidades, tem a Fazendinha, tem a Grota, tem várias comunidades. Enfim, é um complexo com várias comunidades. E que, sim, você tem facção criminosa lá. E aí eu perguntei, eu falei, bem, só tem facção criminosa? Ele falou, não, é um pedaço pequeno, a grande maioria são trabalhadores, são pessoas que estão ali, estudantes, enfim, com trabalhos ótimos. Isso que me falou foi uma fonte da Polícia Civil, me falou, olha, a grande maioria, agora lá tem facção, como em Rio das Pedras tem a milícia. A diferença como na Faria Lima, vamos ter empresários, como em qualquer outro lugar, vamos ter pessoas que são criminosas e essas pessoas não são criminalizadas. Eu nunca vi o Leblon ser criminalizado. E olha que é do Leblon que saíram grande parte dos criminosos que roubaram na Lava Jato, por exemplo. Assim como em outras partes do país, de São Paulo, Brasília, a gente viu pessoas que estiveram dentro de esquemas de corrupção, como o próprio Mensalão, como o próprio Petrolão, e agora até mesmo dentro do orçamento secreto. Então a gente não vê essas pessoas sendo criminalizadas. Agora, por que as pessoas que moram na favela? É porque a presença, mais uma vez, né, a questão da guerra. Aí a gente começa de novo a querer entender por que isso nasce. É a dinâmica da guerra às drogas, que mais uma vez é tratada e tomada para Cristo, mas na verdade não é sobre a guerra às drogas, perdão. É a guerra e o preconceito criminalizando o território de favela, sempre esquecido, sempre marginalizado, sempre tido como a parte do Estado, que não deve ter acesso, onde estão aquelas pessoas que não serão reconhecidas, que não têm direito. É sobre isso. É uma pena que as pessoas que estejam levantando sobre isso, e até mesmo são agentes políticos, líderes políticos, estejam fazendo isso. É uma pena. Mostra só, mais uma vez, como eu disse anteriormente, é o racismo, é o preconceito, que acaba organizando isso, acaba explicando como se dá fatos como esse e que acabam até mesmo tirando mérito de algo tão importante que aconteceu em anos. Assim. Eu ouvia nas pessoas ontem um sentimento de muita felicidade, de muita alegria, de um resto de esperança, delas serem vistas, reconhecidas, mesmo que em um momento muito rápido. O que aconteceu ontem foi muito rápido. O presidente e candidato Lula tinha uma agenda extensa, ele saiu daqui e acabou indo para Bahia à tarde, ele saiu do Rio de Janeiro e foi para Bahia. Ele permaneceu por quase 3 horas, parte dessas 3 horas foi ouvindo os moradores. Pela primeira vez ele sentou e ouviu, os moradores tiveram o microfone aberto, depois foi-se uma caminhada. Depois ele fez um discurso, algumas outras lideranças fizeram um discurso, ele partiu para a Bahia. Era uma agenda muito curta, mas ainda assim muito priorizada pela campanha. E por quem estava lá, e pelos moradores, a favela toda preparada, o caminho todo estava preparado, os moradores desceram, crianças, idosos, gestantes, eu via o povo estava lá. E muito significativo, Mário, eu te retornar, te passar a bola falando isso, mas a estrada do Itararé, que onde aconteceu a caminhada, geralmente é uma estrada muito conhecida no telejornal do Rio, nos telejornais, nos jornais, como a estrada que sempre vai ser preenchida por caveirões, por viaturas da polícia, por agentes da polícia armados, até mesmo por civis armados, né? Pessoas que fazem parte das facções. E ontem, em uma das primeiras vezes mais bonitas, a estrada do Itararé estava sendo tomada pelo povo. O povo estava tomando as ruas. Num dia tão simbólico, né? O feriado da padroeira do Brasil, Aparecida, e também o dia das crianças, as crianças brincando na rua, todas unidas. Havia uma felicidade, havia um sentimento que quem foi ontem pode descrever lindamente como algo... E isso sem fazer a leitura de partido, não é isso, mas eu volto a repetir, uma estrada que sempre está sendo tomada por viaturas
por blindados, ontem sendo tomada pelo povo, fechada para o povo. E aí eu termino só fazendo um adendo. A polícia do Rio ontem, por uma determinação do governador, acabou até fazendo várias ações nas favelas do Rio para comemorar o Dia das Crianças. E a gente tem um vídeo circulando de que a polícia acabou até mesmo trazendo esse elemento da arma para que algumas crianças pudessem brincar. É muito doido que isso não tenha sido corrigido, que ninguém fale sobre isso, mas que na verdade se criminalize um movimento tão bonito, né, em relação ao que aconteceu ontem. É uma pena essa distorção que se faz. Eu fico muito tentando entender, como um morador que fui, pessoa muito ligada à favela, por que isso acontece.